seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Olá, irmãos, uma boa noite com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje, dia 13 de maio de 2020, quarta-feira, dia do nosso culto de oração, né? Se tivéssemos aí, podendo estar presentes, juntos, reunidos na igreja, seria o dia do nosso culto de oração. Mas continuamos aqui firmes na nossa intercessão diária ao nosso Deus, temos orado assim continuamente pelos irmãos, suas famílias, pela vida, pela saúde de um modo geral, né? Mas principalmente pela saúde espiritual. Tem sido alvo das nossas orações também os missionários espalhados aí por todos os cantos da terra, nossos governantes, o pessoal da saúde, o Brasil, né? E as nações. E eu espero, como sempre, né? Ao compartilhar da palavra de Deus com vocês, que essa palavra traga para mim e para você, na verdade para todos nós, uma reflexão e que seja proveitosa para nós, né? E que seja abençoadora e edificante para o seu coração, para o nosso coração. E essa semana, seguindo aqui naquilo que tem falado, essa semana foi decretada aí no Diário Oficial pelo governador aqui do estado do Rio de Janeiro a prorrogação da quarentena, né, do isolamento social agora até o dia 31 de maio, é o último dia desse mês. Com isso eles esperam conseguir baixar a curva de crescimento de pessoas infectadas com o Covid-19, né, com o coronavírus. Hoje esse número está chegando na casa de 20 mil pessoas infectadas somente aqui no Rio de Janeiro, né? Eles esperam baixando esse número de infectados, consequentemente também baixe também o número de pessoas que estão indo a óbito, né? E aqui no Rio já são quase 2 mil pessoas cujas vidas foram ceifadas aí por conta dessa pandemia, né? Esse vírus tem produzido uma grande angústia na alma da nossa nação, na alma de todos nós, né? São muitas famílias enlutadas, são muitas pessoas enfermas, né? Com esse risco, né? E ao mesmo tempo isso acena com um agravamento que eu venho falando também já há algum tempo da crise econômica, do desemprego, da instabilidade financeira do país, e isso produz certamente um desaceleramento no crescimento econômico que vai desembocar, obviamente, numa recessão econômica, fazendo com que haja o crescimento do índice de desemprego e uma maior perda aí de renda, sobretudo das famílias mais necessitadas, né? Então o cenário é de um ambiente difícil para todos nós, de um ambiente de ansiedade, de medo, muitas vezes de medo, de pânico, num momento de grande apreensão para todos nós brasileiros, não importando aí o status social de cada um, porque todos estão sofrendo com essa pandemia, com esse vírus, né? Não importa se classe mais baixa, classe mais alta, né? E todos estão sofrendo um golpe profundo aí na vida, seja no pessoal, seja no profissional, no familiar. E a nossa esperança, enfatizo isso, é que Deus apresse, irmãos, o dia do livramento dessa pandemia. Em nome de Jesus. Eu tenho enfatizado bastante nas mensagens que tenho compartilhado com os irmãos, que esse é um tempo em que nós devemos buscar a Deus incessantemente em oração, porque o nosso socorro vem do Senhor. Os homens, por mais bem intencionados que estejam, ou por mais recursos que possam ter nas mãos deles, não tem uma solução rápida e eficaz. Como a Bíblia sempre diz, né? Está lá na Bíblia, os nossos ídolos têm os pés de barro. Então somente Deus, irmãos. O poder econômico, o poder político, o poder da ciência, o poder da tecnologia, embora essas coisas são boas, realmente consideráveis em si mesmas, né? Mas elas não têm uma resposta imediata nem eficaz para acabar com este mal, nem para tirar o país dessa crise avassaladora que está se
está aparecendo aí no horizonte, né? Então, feitas essas considerações aqui, eu quero compartilhar com você nessa noite o que está registrado lá no livro do Gênesis, né? O Bereshit, no hebraico, lá no capítulo 18. O Gênesis, que você sabe, primeiro livro da Bíblia, onde estão os grandes fundamentos do cristianismo, né? É o começo da vida, é o começo do universo, é o começo do nosso planeta, é o começo do homem na história, da instituição da família, né? Que nós estamos no meio da família, é o começo também do pecado, da rebelião contra Deus, mas também é o começo da redenção através da promessa da vinda do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o começo de uma história, e é o começo da história de um homem também que Deus levanta para formar uma nação e para ser o pai de todos nós crentes, né? E quando chega lá no capítulo 18 do Gênesis, diz a Bíblia que Abraão, esse homem, a história desse homem, recebe a visita de 3 homens aqui. Na verdade, à luz do contexto da palavra, você vai observar que trata-se de 2 anjos de Deus, e um desses personagens é o próprio Senhor da Aliança, o nosso próprio Deus, né? E Abraão os recebe. Abraão é um hóspede muito amável, né? E ele entra e prepara a melhor refeição para eles e serve aqueles 3 personagens. Na verdade, eles estão ali por 2 razões. Primeiro, para reafirmar de que Sara, dali a 1 ano, estaria com a criança, com os filhos nos braços. Quando Abraão e Sara escutam isso daqueles homens, eles riem. E por isso, quando nasce o filho deles, ele é chamado de Isaac, cujo significado é o filho do riso, pela forma como eles receberam aquela mensagem daqueles homens. E com Isaac, então, vem o cumprimento das promessas de Deus, que diz que por meio de Isaac seria suscitada a descendência de Abraão. Por meio de Isaac, depois por meio de Jacó, depois por meio dos seus 12 filhos, né, os filhos de Jacó, e dentre esses 12 que são as tribos de Israel, tem aí a tribo de Judá. E daí vem o Messias, né, o verdadeiro descendente de Abraão, e através dele, do Messias, é que todas as famílias da terra serão abençoadas. Curioso é que quando Sara escuta essa conversa atrás da porta da tenda, ela ri, né? Talvez não tenha sido assim uma gargalhada, mas um riso que significasse o seguinte, né? É impossível isso acontecer, né? Eu já estou velha demais para ter prazer e para ser mãe. Sara deve ter pensado, esse riso de Sara ao rir deve ter pensado isso. Até porque já tinha passado o tempo aqui, né, irmãos? Sara já estava na menopausa fazia tempo, ela era de idade avançada, e além disso tinha o fato dela também ser estéril, né? E também do Abraão, né? Já ser um homem assim de idade muito, mas muito avançada. Então, humanamente falando, né, era absolutamente impossível que eles pudessem gerar um filho. E a resposta daqueles mensageiros foi a seguinte: porventura, para Deus existe alguma coisa demasiadamente difícil? Pois bem, quando você olha para esse cenário que a gente está vivenciando e você diz assim, meu Deus, será que o Brasil se levanta economicamente novamente? Será que a minha família vai ser preservada? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou me recuperar economicamente? Será que eu vou conseguir me manter no meu trabalho, no meu emprego? Ou então será que eu vou conseguir uma outra oportunidade de trabalho? Talvez você tenha tantas dúvidas aí, talvez você tenha tantos medos, talvez você tenha tantas impossibilidades, né? Mas a palavra de Deus para o seu coração nessa noite é essa mesma dada a Abraão e Sara. Porventura, para Deus existe alguma coisa demasiadamente difícil? Ele é o Deus dos impossíveis, irmãos. Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus dos milagres, Ele é o Deus para quem não há causa perdida, Ele é o Deus que responde às nossas orações, Ele é o Deus que intervém, que opera milagres, como fez na vida de Abraão e de Sara. Ele é o Deus que faz com que essa mulher estéril seja mãe. Ele é o Deus que de um homem na sua velhice, como era Abraão, Ele suscita não apenas um filho, Isaac, né? Mas desse filho chamado Isaac faz gerar a descendência daquele que veio para governar nações e reis, o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Ele é o Deus que agora, hoje, pode definitivamente fazer um milagre também na sua vida. Sabe, Ele pode levantar você, Ele pode encorajar você, restaurar você, perdoar você e salvar você e fazer tudo novo na sua vida. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus.
Para Ele nada é impossível, irmãos. Tudo quanto Ele quer, Ele pode fazer e faz. Então é hora de você tirar os seus olhos das circunstâncias, dos impossíveis e colocar os seus olhos no Deus dos impossíveis, o nosso Deus. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu coração, que Deus visite a nossa nação, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Deus abençoe você e que você tenha um descanso reparador, um sono tranquilinho, debaixo das mãos do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando pra nos dar sua consciência. Que Deus abençoe você, que você tenha um resto de semana produtivo e que Deus te guarde sempre, em nome de Jesus. Amém.